Quero te convidar para a próxima, amém? Que vai ser no dia, daqui a 2 semanas, na sexta-feira, às 8 horas. Aí. Então você que pode, você que quer se relacionar, você que quer ouvir um pouco mais da palavra de Deus, você é o nosso convidado, amém? Você que tem Bíblia, abra ela comigo no livro de João, no capítulo 16. Você que não tem, pode acompanhar, que eu vou ler. E eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu quero te dizer que o que você veio buscar, Jesus tem para você. Eu creio que não é algo ocasional que nós estamos vivendo aqui esse mês de setembro. Meus amigos, dinheiro é bom na vida, ok, é bom. Ter saúde é muito bom, sem saúde ninguém vive. Mas se você for tocado pela glória de Deus, a sua vida ela nunca mais vai ser a mesma. Uma vez você exposto à glória de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo, porque homens e mulheres na Bíblia e em toda a história do mundo que tiveram um encontro com Jesus, a vida deles foi completamente transformada. Então eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas se Deus te tocar, a sua vida muda. Se você for tocado por Deus, parece que você nem problema vai ter mais. Eu quero te encorajar, não só nessa noite, mas nesse mês você a buscar isso. Espírito Santo, toque a minha vida como nunca antes. Espírito Santo, me toque com o teu fogo como eu nunca fui tocado antes. Será que tem alguém aqui essa noite que quer ser tocado pela glória de Deus? Mas talvez você fale assim: Ale, eu já tentei tanto e não rolou nada. A Bíblia fala que aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta, Deus abre. E quantos aqui querem ser tocados pela glória de Deus? Eu tenho uma notícia para você. Deus tem mais desejo de te tocar do que você tem o desejo de ser tocado por Ele. Deus tem mais vontade do que você de te encher da presença dEle. Era para você ter dado glória a Deus. E hoje é uma oportunidade, amém? Para que Deus ele possa mudar a sua vida. Quantos creem? João no capítulo 16. Nós vamos ler o verso 5, que diz assim: Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Eu não sei se você já se perguntou alguma vez na sua vida, ou em alguma situação que você já passou ou esteja passando, como que eu vou encontrar Deus, cara? Ontem eu compartilhei com o pessoal, que parece que tem dias que você passa que a única coisa que você precisava é falar assim: Jesus, me encontra aqui nesse endereço, porque hoje eu realmente preciso bater um papo de amigo com você. Eu preciso realmente que o Senhor me dê alguma resposta. Eu não sei se você passou por isso já, mas se você não passou, eu te garanto que você vai passar, independente da fase da sua vida. Como o Fê falou, eu
e a mulher mais linda da galáxia, vamos nos mudar daqui a alguns meses. E aí tem hora que a gente fala assim: o que vai ser da nossa vida, cara? Eu não sei qual fase da vida você está passando. Tem gente aqui que está me ouvindo que já são pais, tem solteiros, que a única coisa da vida que eles querem é arrumar alguém. Tem pessoas que estão namorando, tem pessoas enfim, eu não sei qual fase da sua vida você está passando, mas em algum momento talvez você já pensou assim: Jesus, eu precisava te encontrar, seja em qualquer lugar. E eu quero te falar hoje, dentro da palavra, 4 lugares em que se era possível encontrar a Deus. E o primeiro desses lugares, a Bíblia fala em Gênesis, que quando Deus ele cria toda a terra, quando Deus ele cria as estrelas, quando Deus ele cria tudo, ele coloca um jardim na terra. Esse jardim era chamado de Éden. E nesse jardim havia tudo aquilo que o futuro ser humano precisava. Todo o alimento que ele precisava estava lá. Óbvio que não existia um sofá e uma TV para assistir um jogo do Coringão, é óbvio. Mas todo o conforto que ele podia ter naquela época estava lá. Animais estavam lá. E quando Deus formasse o homem só tinha um propósito: governar sobre aquele lugar. Mais nada. Antes de Deus fazer Adão, antes de Deus criar Adão, o ambiente já estava completamente preparado para receber ele. E aqui eu quero liberar uma chave sobre a sua vida: que todos os lugares em que Deus te colocar, Ele vai te sustentar. Todas as portas que Deus abrir para a sua vida, Ele vai te sustentar lá. Mas todo lugar que você conseguir pela sua própria força, é a sua força que vai continuar te mantendo lá. Então, não era só um sustento físico que Deus proporcionava a Adão, também era um sustento espiritual. A Bíblia nos fala que toda viração do dia, Deus ia ter um tempo com Adão. O que acontecia lá, a Bíblia não fala. Mas todos os dias, ao virar do dia, a presença de Deus, o próprio Deus, vinha sobre o jardim para ter com o homem. Ou seja, no jardim, no Éden, o relacionamento do homem para com Deus era diário, era uma vez ao dia. Quando o pecado ele entra no mundo, esse relacionamento ele é interrompido. Deus não matou Adão. Adão continuou sua vida fora do jardim. Mas imagina comigo, dava 5:30 da tarde, estava chegando a viração, e Adão esperava ouvir uns passos no jardim, mas ele não ouvia mais, filho. O sol ia se pondo, Adão pensava assim: ele está chegando, mas ele não está. Mas o que eu quero te dizer, gente, e você deve guardar isso: Deus deseja estar com o homem. E o segundo ponto é que quando Deus ele chama Moisés, anos depois, para libertar o povo que estava cativo no Egito, no meio do deserto, Deus fala assim para Moisés, Êxodo 25, construa, não precisa abrir, tá, gente? Eu vi ela colocando, relaxa. Construa um tabernáculo para mim, para que eu possa estar no meio do meu povo. Ou seja, o último relacionamento mais direto era lá no Éden, agora é no meio do deserto, no tabernáculo. Mas esse relacionamento ele não era tão fácil como era antes.
a Bíblia fala que nesse relacionamento necessitava um intermediador. A Bíblia chama ele de sacerdote, ou seja, se eu quisesse me apresentar a minha família diante de Deus, em Êxodo, era necessário que eu fosse ao tabernáculo e o sacerdote me representasse diante de Deus. Eu quero mostrar para vocês o quanto isso foi um declínio para o relacionamento do homem para com Deus, porque no Éden nós tínhamos um relacionamento diário. No tabernáculo era uma vez por ano através de outra pessoa. O ponto 3, a Bíblia vai nos dizer em Mateus, no capítulo 1, que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. E aqui a gente vê um avanço muito grande agora na questão de relacionamento, porque no Éden era uma vez por dia, no tabernáculo era uma vez ao ano, com alguém intermediando, mas agora a Bíblia fala que Deus, Ele vem em forma humana para a terra, e mais, Ele é chamado de Deus conosco, ou seja, Jesus era Deus do meu lado. As pessoas que viviam em Israel naquele tempo, elas podiam ver Deus andando do próprio lado. E o que vale a gente lembrar é que Jesus era um cidadão como outros. Então imagina você estar vivendo naquela época assim: bom dia, Jesus. Se você fosse na padaria, talvez Jesus estivesse lá. E as pessoas, elas podiam ver Jesus curando. As pessoas podiam ver o cego ver, o surdo ouvir. Por quê? Porque Deus estava andando ao lado deles. E esse mesmo Deus, Ele se entrega numa cruz, Ele morre, ao terceiro dia Ele ressuscita. Que maravilha, porque o Deus que se morreu por mim, agora Ele está ressurreto. Isso é muito bom, amém? Mas um dia o Deus conosco fala assim: é melhor que eu vá. E eu te pergunto, o que é melhor do que ter Deus do meu lado, gente? O que é melhor do que poder ver Deus tocando nas pessoas e talvez Deus até me tocando? O que é melhor do que isso? O que Jesus prometeu a essas pessoas que falou assim: olha, é muito bom a ideia de eu ir embora, de eu ir com o Pai, ela é muito boa. O que é melhor do que ter Deus do meu lado? E eu te falo, melhor do que ter Deus do seu lado é ter Deus dentro de você. Eu vou repetir: melhor do que ter Deus ao seu lado é ter Deus dentro de você, 24 horas por dia, sem que ninguém possa tirá-lo de você. E isso é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não é 10% de Deus liberado para mim e para você. O Espírito Santo não é 20% de Deus liberado para mim e para você. O Espírito Santo é 100% de Deus liberado para a igreja. É Deus vivendo dentro de nós 24 horas por dia. E se eu quiser falar com Ele, eu posso fechar a porta do meu quarto e falar assim: Deus, por favor, vem aqui. E Ele te responder: filho, eu já estou aqui. É você poder clamar e Ele te responder. É você não precisar necessariamente vir aqui para receber de Deus, por mais que seja muito importante, mas é na sua casa você fala assim: Senhor, me toca com fogo, e Ele te responder. Vamos lá, alguém?
personagem bíblico você mais gosta? Uns podem gostar muito de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode gostar talvez de Elias, de Eliseu, homens de Deus. Uau! Mas sabe uma coisa que eles não sabiam? Como era ter Deus dentro deles 24 horas por dia. Disso eles não sabiam. Deixa eu te contar um segredo. Deus liberou isso para você, cara. Eu não sei qual é a vida que você quer viver com Deus. Não sei. Mas eu te garanto que aquele que bater na porta, Ele abrirá. Aquele que clamar, receberá. Deus não vai negar fogo para você, gente. Aqueles que querem um pouquinho mais de Deus, você vai ter. Quantos podem crer nisso essa noite? Se você quer água nos seus tornozelos, você terá. Se você quer água nos seus joelhos, você terá. Se você quer água no seu pescoço, você terá. Mas se você quiser nadar de braçada no oceano do Espírito Santo, Ele tem isso para a sua vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, acordar e dormir com Ele todos os dias, Ele já conquistou isso para você. E digo mais, Ele quer te tocar com fogo esta noite. Por quê? Para que a minha e a sua vida, elas jamais voltem a ser as mesmas. Quantos creem? Se você puder, se coloque de pé. Eu quero te convidar a levantar a sua voz e falar assim: Jesus, como eu preciso de Ti. Comece a liberar as suas próprias palavras para Ele essa noite. As suas próprias palavras. Se eu fosse você, eu já começaria a navegar nesse oceano de amor que Deus tem para nós. Se eu fosse você, falava assim: Espírito Santo, me leve nesse oceano de amor que você tem para mim. Se eu fosse você, eu falava: Senhor, me toca com teu fogo essa noite. Enche-nos com teu Espírito Santo. Meus irmãos, é em ambientes de glória que pessoas são curadas. É em ambientes de glória de Deus que portas são abertas para a sua vida. É nesse ambiente que você pode ser sarado essa noite. Eu não sei o que você precisa, mas eu te garanto que você precisa